A paz do Senhor Jesus para todos, meus irmãos, minhas irmãs amadas e queridas. Na mensagem de hoje, Deus nos traz aqui muito sobre famílias, né? Mês passado foi mês das noivas, mês de muitos casamentos. Esse mês é mês dos namorados, um mês bonito. Mês das famílias, né? Enfim. Então, o Senhor nos traz aqui a história de Ruth. E antes de você começar, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe, nos ajude a compartilhar a história de Ruth, né, para todas as famílias que têm muita necessidade de sabedoria. O último vídeo que eu postei, eu falei sobre as famílias, né? O desentendimento, a desunião no lar, do esposo com a esposa, a falta de compreensão, né? Por achar sempre que a esposa não faz nada, às vezes, muitas vezes, porque tá dentro de casa, né? Mas quando você tá dentro de casa, você trabalha mais do que lá fora e você tem que cuidar de tudo. Então, vamos chegar num acordo, numa união, para que haja união. Porque um lar sem união não prospera. Não prospera. Você tem que ter união, a esposa com o esposo com a esposa, com os filhos. Deve ter diálogo, conversa, chegar num entendimento, né? Que fica bom para todos. Então, nesse capítulo da história de Ruth, no capítulo anterior, estudamos a vida de Noemi, uma sogra muito sábia. Neste estudo e no próximo veremos a vida de Ruth e a nora de Noemi e as escolhas que ela fez em sua vida. É muito linda a história de Ruth e Noemi, né? É linda demais. O casamento de Ruth. No Antigo Testamento, um livro completo está dedicado à vida de Ruth. Mais importante ainda no Novo Testamento, Mateus incluiu Ruth na genealogia de Cristo. Vamos pedir a Deus que nos ajude a aprender com Ruth e a fazer escolhas certas. As más escolhas parece que a fazemos sem muito esforço, né? Não nos conta que Elimeleque escolhesse as noivas para seus filhos antes de sua morte. A Bíblia simplesmente relata que seus filhos escolheram esposas moabitas, fazendo isso. Gente, desculpa, minha garganta tá ruim hoje. Eles desobedeceram diretamente à lei de Deus contra casar-se com pessoas do povo pagão. Deuteronômio 7:3. Nem contrárias matrimônios com os filhos dessas nações. Não dará suas filhas e seus filhos, nem tomará suas filhas para os teus filhos. A Bíblia revela que Ruth tornou-se esposa de Marlon, que era o filho mais velho de Noemi, e Elimeleque. Não sabemos quantas influências esta família de judeus teve na vida de Ruth. Em Ruth 1:4, lemos que a família de Noemi viveu em Moabe por quase 10 anos. Tempo mais do que suficiente para que Ruth escutasse e aceitasse o que seu esposo e sua família lhe havia contado sobre o Deus vivo e verdadeiro que adoravam. A viuvez de Ruth, Ruth 1:3-5, lemos que Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Depois Malom, marido de Ruth, morreu. E também Ruth tornou-se uma jovem viúva. Essa situação deixou-a com condições econômicas para sustentar-se. Ela tornou-se pobre. Situações comuns para uma viúva daqueles dias. Ninguém jamais a teria acusado se ela tivesse se tornado insatisfeita ou decidido ficar em Moabe com sua própria família. Ruth, porém, não fez isso. Ela decidiu acompanhar sua sogra Noemi, conforme estudamos
Anteriormente, sabemos que Noemi também era viúva. Noemi, porém, estava muito amargurada. Apesar de sua amargura, existia um laço de amor entre as duas mulheres. Esse amor aproximou Ruth de Noemi. Quando elas regressavam à cidade de Belém, lemos as palavras de Ruth para Noemi. Em Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe, não insista para que eu te deixe, e me abrigue e não seguir-te, não me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nossa, que maravilha, meus amados. Aqui a gente vê um amor que não era assim de sangue, né? De irmão, de sangue, de família. Era uma família de coração, né? Ruth ela tomou Noemi como a sua mãe, como uma família de sangue. O amor dela foi tão grande pela sogra que ela preferiu deixar a família e seguir com a sogra, porque ela sabia que a sogra dela tinha um Deus poderoso, um Deus que poderia mudar a sorte delas, um Deus que podia confiar. Então esse é o amor verdadeiro de Deus. Por isso que o Senhor disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então Ruth amou a sogra dela como a ela mesma, né? Ela falou que só a morte separava ela da sogra dela. Então ali foi um amor muito grande que Deus viu ali, Deus colocou no coração de Ruth por Noemi. E ali a gente vê, né, uma família, que elas se tornaram uma família, né? E a gente, que é a própria família, a própria carne, a própria esposa, os próprios filhos, muitos hoje em dia não tem esse amor pelos pais, pelos filhos, né? Pela sogra. Hoje em dia sogra se virou sinônimo de piada, de confusão, de contenda, porque as pessoas estão tão egoístas que a Bíblia diz que quando nós casamos um filho, nós ganhamos uma filha. Quando nós casamos um filho, uma filha, nós ganhamos um filho. Então quer dizer que a partir do momento que a nossa filha se casa, então nós ganhamos um filho. Em vez de perder uma filha, como as pessoas falam, nós ganhamos um filho. Em vez de ter um, nós vamos ter 2 filhos. Um casal agora é nossos filhos. Nós temos que amar nosso genro, amar nossas noras como filhos, como servos de Deus, como filhos. Isso já começa a estabilizar a união da família, porque a família, uma casa que o esposo não gosta da família da esposa, já é a desunião. Uma casa que a esposa não gosta da família do esposo, já vem gerada uma desunião por ali, né? E sem união, a gente não vai a lugar nenhum. Com divisão não agrada a Deus, né? A divisão foi o que causou a confusão no céu. Satanás que criou a divisão no céu foi jogado para a terra. Então todo espírito de confusão na terra é gerado por ele. Então nós devemos vigiar na nossa casa, nossa família, com nossos esposos, conversar: olha, não tá dando certo assim, não tá legal assim, não tá bom assim. Vamos orar a Deus, vamos conversar, vamos chegar num acordo. Porque as famílias, meus amados, estão sendo destruídas pelo inimigo. A maioria, hoje em dia, sábado passado eu fui em um casamento. Hoje em dia está raro um casamento. Você ir em casamento, porque não está havendo mais casamentos. As pessoas não querem mais ter famílias, não querem mais se casar. E as poucas famílias que têm estão sendo destruídas. Então devemos abrir o nosso olho. A família é uma instituição de Deus. Uma família foi o primeiro milagre que Deus fez foi em um casamento. Então devemos nos atentar para isso, meus amados, né? E é só até aqui que Deus dá. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por essas bênçãos. Querido Deus, graças te damos nessa manhã de hoje, por mais um dia de vida, por o Senhor nos conceder, Senhor, mais um dia, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo nosso lar, pela nossa família. Paizinho querido, restaura as famílias, restaura os lares, restaura os corações, Senhor.
Repreende o espírito de divisão dos lados, de separação, de confusão, de contenda, de desunião. Traz sobre as famílias, Senhor, a tua paz, a paz que o mundo não oferece, que só vem de ti, Senhor. Traz uma paz interior. Resolve as nossas causas, toma todos os casais nas tuas mãos, entra em cada lar, visita, faz um milagre, Senhor. O que está fora do lugar, o Senhor tira, Senhor. E o que está fora do lugar, o Senhor coloca no lugar. O que não é para ficar, o Senhor arranca. Limpa, Senhor, nossos lares, nossas casas. Que seja liberto pelo teu poder. Que os anjos do Senhor achem graça em fazer morada em nossas casas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.